domingo passado nós tivemos a recordação litúrgica do Pentecostes. E hoje, esta solenidade quer trazer para nós, eu diria, o maior de tudo aquilo que Deus pôde nos dizer do seu mistério, a Santíssima Trindade. Vejam bem, Deus não precisa da gente, muito menos que nós o amemos, até porque Deus não ama ninguém, Deus só ama Ele mesmo. Por quê? Porque Ele é o amor. O amor não precisa do amor de outros, porque Ele é o amor, ou seja, em síntese, Deus basta-se a si mesmo. Mas Deus quis precisar, então Ele transbordou, e nesse transbordar, Ele se revela, e essa revelação de Jesus se deu de forma muito pedagógica, primeiro criando tudo, é uma atitude de amor. Deus criou o mundo, e criou a cada um de nós, criou o homem, que poderia não existir um mundo, nem universo, nem nada, porque Deus não precisa disso, mas Ele quis, então Ele transbordou de amor, e o primeiro transbordar de Deus se dá com a criação, e depois vem o homem, a quem Ele fez a sua imagem e semelhança, e deu a ele a consciência, a alma, espírito, que nós chamamos de alma. Deus ainda não contente com tudo isso, para você ver o que é a atitude de quem ama nunca se contenta e nunca se basta de querer amar e querer para si aquilo que é o objeto do seu amor, o homem. Deus amou profundamente o homem, e nesse contexto pedagógico da revelação, Ele nos envia aquilo que Ele tem de mais precioso da sua própria essência e substância, o seu Filho, Jesus Cristo. Aí não precisa dizer o que aconteceu, que vocês já sabem. Olhando para a cruz, nós vamos entender mais ainda como que é esse transbordar de amor de Deus. E Jesus, quando retorna, nos promete enviar esse amor, a quem damos o nome, a quem chamamos de Espírito Santo, que tem vários nomes. O Espírito Santo é reconhecido de várias formas, e uma delas é o amor. É o amor entre o amado e o amante, é o amor entre o pai e o filho, é o que faz gerar a essência de Deus. Aí nós entendemos o que hoje nós estamos celebrando, que é um mistério de 3 pessoas em um só Deus. Com o Pentecostes nós compreendemos que esse Deus, Ele é uno e trino, não 3 deuses, mas 3 pessoas, com a mesma essência e substância, e ambas são originadas nelas mesmas, ou seja, um Deus que é único. Portanto, nenhuma dessas pessoas que compõem a Trindade é maior do que a outra, porque é um só Deus. É difícil da gente compreender isso, lógico, porque é mistério. Deus nos permite conhecer parte desse mistério, senão Ele deixaria de ser mistério. Santo Agostinho, fazendo uma reflexão profunda sobre esse mistério da Santíssima Trindade, chega à conclusão que é mais fácil colocar toda a água do mar dentro de uma garrafa do que compreender esse mistério, porque é transcendente, né, gente? A razão humana não consegue abstrair aquilo que está fora do mundo, aquilo que está além do tempo. O que está além do tempo é transcendente e não tem como nós abstrairmos. Mas o que é necessário, o que era necessário sabermos, já sabemos, que Deus é uno e trino. E com tudo isso, nessa unidade, que é o que no grego nós chamamos de koinonia, essa comunhão perfeita, para essa comunhão perfeita é que somos chamados a também fazermos parte da divindade. Sendo assim, Jesus, em Deus, no Espírito Santo, envia e dá autoridade aos discípulos, aos apóstolos,
para imprimirem uma marca naqueles que querem fazer parte desse reino, desse mistério de Deus. De que forma? Pelo batismo. Aí Jesus diz: ide, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui temos a fórmula do batismo, a fórmula trinitária. Aliás, todo sacramento é trinitário. Começa e termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada é feito sem a comunhão trinitária. E o batismo é a forma que Deus encontrou de imprimir um caráter indelével, ou seja, eterno, na nossa alma, para dizer que aqueles ali querem. Por quê? Porque Deus não vai obrigar ninguém a querer fazer parte do reino, de jeito nenhum. Deus deixaria de ser Deus se Ele ficasse interferindo na liberdade humana. Nesse sentido, o batismo é o selo e a garantia de que participaremos do mistério de Deus. Ou seja, é só quem é batizado que vai fazer parte do reino. E os que não foram, padre? Aí é outra questão para a gente conversar numa outra catequese, porque tem a intenção. Mas tem aqueles que de forma consciente não querem o batismo. E Deus não vai obrigar, tranquilo, meu filho, vá viver do jeito que você quiser. Mas os que são de Deus são batizados. O batismo é a porta do céu que se abre para todos nós. Sempre vivo falando e vou repetir: é a porta do céu que se abre. Se você vai entrar é outra questão. Mas o mais importante é a porta estar aberta, porque tem um caminho a seguir para você ingressar. Sendo assim, a maior consagração que existe é o batismo. Aqui eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes nós criamos coisas e queremos fazer substituições daquilo que é essencial. Tudo tem que ter uma convergência para o batismo. O batismo é a maior consagração que existe. Nesses dias, por conta da canonização do Carlos, recebi muitas mensagens e alguém me mandou uma mensagem assim: padre, agora nós podemos fazer consagração ao Carlo Acutis? Claro que não. Não existe consagração a santo. Ninguém se consagra a santo, se consagra a Deus. A Deus somente. E a forma de nos consagrarmos a Deus é pelo batismo. É pelo batismo. Agora, existe na igreja, na nossa fé, espiritualidades que nasceram de um ou de outro, inspirados por Deus, obviamente, e deram o nome de consagrações. Temos a consagração à Nossa Senhora, mas a consagração à Nossa Senhora, ela não é essencial. Não é, porque ela deve estar voltada para o batismo. A do batismo é maior do que a consagração à Nossa Senhora. É maior. Essa é a maior consagração. Não vamos querer inventar coisa, porque às vezes nós queremos substituir. Sou consagrado a Nossa Senhora, ótimo, perfeito, imite Nossa Senhora, mas essa consagração está voltada para Deus, porque se não tiver, nem ela quer, o que Nossa Senhora quer? Fazei tudo o que Ele vos disser. Se a consagração que eu faço, nem os votos religiosos, consagrei-me na congregação tal, fiz os votos, são maiores que o batismo, porque eles podem ser dispensados. O batismo não, só se batiza uma vez, para sempre. Imprime um caráter indelével, não se batiza duas vezes. Então não existe desbatismo, mas existe a anulação de um ou outro sacramento, como o matrimônio, liberar dos votos, mas do batismo não, por isso que é só uma vez, é um caráter indelével para sempre, por isso que é a maior consagração que existe. E todas as outras formas de viver a fé devem convergir para o batismo. Por isso que o batismo é muito sério, e muita gente não tem consciência do que é ser batizado. Batismo significa que eu quero me configurar com Cristo.
ao ponto de chegar à santidade. Olha que coisa exigente que é, e tem gente que não tem noção. Não é só colocar água na cabeça, não. Arranjar um padrinho e depois fazer um almoço, fazer fotos. É isso não, hein? Não estou dizendo que não seja importante, mas o sentido não é esse, não é fazer propaganda, não é fazer um álbum, que adianta fazer um álbum, e na prática, da vivência batismal não tem nada. É melhor não ter álbum e viver, porque às vezes nós somos ótimos para fazer o social, mas o real somos difíceis, né? Por isso que cada vez mais nós temos católicos sem qualidade. Por isso que eu não me preocupo com quantidade de gente na igreja. Não me importa se a igreja, nossa, padre, arrebanho, não quer adianta ter tanta gente, a igreja cheia de gente vazia. Mas o que importa é a qualidade. Às vezes tem um católico, mas é de verdade, aquele vive a fé. Não estou dizendo que desmerecendo ninguém, eu só estou dizendo que muitas vezes nós nos preocupamos com coisas mais aparentes, como a quantidade ao invés da qualidade, né? Como as fotos ao invés do sacramento em si. Eu já ouvi de casais, ai padre, ainda não vou casar porque não tenho condições da festa. Tá bom, meu filho, se você morrer amanhã você vai para o inferno sem festa, porque o mais importante não é a festa, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que não seja bacana fazer uma festinha para comemorar, mas isso não é o mais importante. O importante é o sacramento na tua vida que vai te salvar. Mas a gente está preocupado com a festa, como é um sofrimento para alguns se não tiver festa, pelo amor de Deus. Faça, não tem problema, vamos fazer um brinde a esse dia, mas o importante é a graça santificante de Deus que vai estar na tua vida enquanto casal. E tem muitos casais que estão aí na superficialidade, porque está mais preocupado com o social que tem que fazer. Não estou desmerecendo, eu só estou apenas dizendo que o mais importante não é a festa, né? Como às vezes as pessoas têm uma espórtula, né, do processo matrimonial que se cobra na igreja. Para os nossos dizimistas é só a metade dessa espórtula, R$400, R$200, e tem gente que vem pedir desconto. Aí depois você descobre que a festa foi 50 mil. Dá vontade da gente ir lá e quebrar a festa todinho. Que valor que essa pessoa colocou no sacramento? Para a igreja, R$200, estou só fazendo, porque isso já aconteceu comigo, viu? Ai padre, pelo amor de Deus, só pode dar um desconto. Aí a gente fica esperando 2 horas a noiva chegar, gastando energia, ventilador, e ela não chega. E vai pedir desconto, mas a festa foi 50 mil, porque teve banda, teve buffet, teve não sei o que, teve álbum, teve foto. Que bom, não que adianta ter tudo isso daí, aí 2 anos depois estava separado. Foi na Groenlândia que aconteceu isso. Na Groenlândia acontece cada coisa. Aí você olha, né? Quando nós não damos o valor devido às coisas, sucumbem, morrem, é questão de tempo. Você até vê, meu Deus, onde que está o foco desse casal? Aí você vê onde que está o foco, 1 ano, 2 anos, não dura 2 anos. Não dura 2 anos. Como a gente já teve casal que veio, trouxe 2 pessoas, veio aqui, casou, padre, vamos casar, fazer pronto. O mais importante é isso, é a graça de Deus, e estão aí até hoje, porque entenderam qual é o verdadeiro sentido. Lógico, quando você conjuga os dois, o sentido do que está recebendo com a festa, deveria ter dado 50 mil para a igreja, teria feito tanta coisa, não teria gasto para 2 anos depois de separar, para você ver, né? Dá para fazer a junção das 2 coisas, gente, de uma forma muito tranquila, quando a gente tem consciência do que quer. Agora, quando não temos, vamos supervalorizar uma em detrimento de outra, e não deve ser em detrimento a graça de Deus que o sacramento do matrimônio nos recebe. Hoje aproveito para falar aos nossos casais mais uma vez, porque no final de semana passada tivemos uma experiência de Pentecostes, né? Aos nossos mais novos casais que vivenciaram o encontro e que estão aqui hoje para receber o acolhimento paroquial. Mas está aí, a comunhão perfeita se dá pela Trindade, é tudo por ela e nela. Esse mistério de Deus, que nada mais é do que Deus amando incessantemente a sua obra-prima, o homem.
De todos os seres que Deus criou, o homem é o único que tem a consciência da própria consciência. Olha que coisa bonita, você sabe quem você é. Você sabe quem você é, não é? Eu não queria ser um cachorrinho, que eu não sei, o cachorro não sabe o que é cachorro, né? Mas nós sabemos quem somos. Isso é o Espírito. O Espírito é a consciência. O Espírito é a consciência que me remete a Deus. Portanto, nesse dia de hoje, nos alegremos e que possamos, enquanto família, enquanto casais, buscar viver essa consagração que o batismo nos convida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.